O Covid-19 na profecia. Há na Bíblia alguma profecia que previa o surgimento de um vírus mortal em 2020? Em 31 de dezembro de 2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes, a OMS emitiu o primeiro alerta para a doença. O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação ao mercado de frutos do mar em Wuhan, o que despertou a suspeita de que a transmissão dessa variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. O mercado foi fechado para limpeza e, a princípio, parecia apenas mais uma epidemia local. Todavia, ao passar do tempo, o vírus foi se alastrando, trazendo consigo um grande número de infectados e mortos, espalhando assim por todo o mundo um clima de medo, insegurança, incerteza e a perda condicional da liberdade. Bíblia versus teoria de conspiração. Desde que a pandemia começou, muitas teorias de conspiração surgiram, como a China ter criado esse vírus em laboratório de propósito, o vírus ser a atuação do anticristo no mundo, as pragas do apocalipse já estarem caindo e etc. É por coisas assim que se faz necessário um correto entendimento do assunto à luz da palavra de Deus. Teria na Bíblia alguma profecia que previa o surgimento de um vírus mortal em 2020? Seria o Covid-19 cumprindo uma profecia? Você pode estar se perguntando: não seriam essas duas perguntas a mesma coisa? Perceba, amigo, que embora essas perguntas pareçam iguais, há uma pequena sutileza entre elas. Existe na Bíblia alguma profecia que tenha previsto o surgimento de um vírus mortal em 2020? Então, precisamos mostrar que texto bíblico é esse. Agora, se há na Bíblia uma profecia que fale de epidemias, então precisamos mostrar que profecia é essa. Entenda a diferença. A primeira pergunta propõe algo mais específico, já a segunda, algo mais geral. Teria a Bíblia uma profecia específica, ou se mencionar epidemias, o faria de modo geral? Vamos à Bíblia para ver o que ela tem a nos dizer. Em Lucas 21:11, está escrito assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Temos aqui um texto que fala claramente sobre epidemias. Ele está inserido dentro do contexto do sermão profético de Jesus. Esse sermão pode ser lido em 3 evangelhos: Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Essa mensagem foi dada por Cristo na semana da sua morte, com o objetivo de esclarecer aos seus discípulos sobre a destruição de Jerusalém e sobre sua segunda vinda. Quais são as informações que podemos extrair desse texto? Número 1. Até Jerusalém ser destruída e Cristo voltar, haveria grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. 2. O texto não diz onde, quando e nem qual ou quais tipos de epidemia seriam essas. Portanto, a Bíblia não tem nenhuma profecia específica sobre o surgimento de uma epidemia ou pandemia para o ano de 2020. O que temos é uma profecia que mostra que haveria epidemias. Poderíamos dizer, então, que essa pandemia se enquadra dentro dessa profecia? Sim, de certa forma. Podemos estar contemplando em nossos dias um cumprimento profético. Seria o Covid-19 a última pandemia da história do nosso mundo? Vamos ver o que a Bíblia tem para dizer. Em Lucas capítulo 21, versículo 8, 9 e 28, Jesus responde: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou. E também: chegou a hora. Porém, não vão atrás deles.
Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Perceba que não há como afirmarmos que essa pandemia que estamos enfrentando seja a última. Pode ser que sim, pode ser que não. Como ficará o mundo depois do Covid-19? E o que ocorrerá no cenário político socioeconômico mundial? É algo que só poderemos entender após a passagem desse período. É como deu a entender Jesus numa certa ocasião. Uma profecia só é melhor entendida após o seu cumprimento. João capítulo 13, versículo 19. Porém, não devemos ignorar o fato de que essa pandemia pode sim nos mostrar que a nossa redenção se aproxima e que quanto mais o tempo passa, menos tempo falta para Jesus voltar. E também que as antecipações feitas na Bíblia pelos profetas foram feitas com o intuito principal de evidenciar que se confiarmos em Deus, estaremos seguros, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Cada cumprimento da profecia é a garantia que o Senhor vem, ouvimos os passos de um Deus que se aproxima, ao ouvir Ele, punirá o mundo por sua iniquidade. Temos que preparar-lhe o caminho mediante o desempenho de nossa parte em preparar um povo para esse grande dia. Evangelismo, página 219.